Este vídeo é sobre a revitalização do rádio Hitachi WH888R, um rádio que eu comprei de um colega aqui de Fortaleza. Este colega tem um canal no YouTube, ele é um amante da antiga eletrônica. E neste canal ele apresenta várias dicas, orientações sobre como reparar rádios antigos. Apresenta bastante experiência de bancada e eu acho que vale muito a pena acompanhar o canal dele. A aquisição desse rádio se deu pela curiosidade e pelo interesse que eu tenho desse rádio de época, sobretudo os rádios de germânio. Então ele fez o reparo, trouxe o rádio para a vida, Contudo, ele precisou substituir o capacitor, e o capacitor que ele colocou é um capacitor mais moderno e que não oferece as capacitâncias corretas do rádio original, do capacitor original. Aqui um fio Hitachi, modelo WH888R, duas bandas. Esse rádio já passou por uma intervenção anterior, tem ali a intervenção dele no YouTube, um colega bastante habilidoso, com bastante experiência de bancada. Infelizmente, esse capacitor, que é o capacitor dele, deu problema, o rádio não funcionava, ele trocou por um outro, próximo, mas não, provavelmente não exatamente com a mesma faixa de capacitância, o que em teoria está prejudicando ali a calibragem. Os capacitores eletrolíticos ele guardou os originais e eu vou tentar aproveitar pelo menos a carcaça e colocar capacitores de tântalo dentro dela para poder retornar e dar o mesmo aspecto. O desafio mesmo é o capacitor variável. Não sei se esse aí ele já pegou nesse estado. Não sei se esse aqui já é original. Estou achando um capacitor muito moderno para ser um capacitor de 1965, que é a data de fabricação desse rádio. O gabinete ali está bem, digamos assim, envelhecido, pelo tempo. Tentar recompor, revitalizar. O rádio por dentro, o circuito está muito bonito, Tem uma coisa aqui na bobina de ondas médias, eu acho que o ajuste aqui, se não for por baixo, vai ter um problema aqui, porque não tem como ajustar. O oscilador, a bobina osciladora de ondas curtas está ok. Eu já testei o rádio, ele está funcionando em ondas curtas, em ondas médias, mas a faixa, por conta, acho, do capacitor, está totalmente desalinhada, Tanto ele não chega no início da banda de AM e nem está chegando no fim da banda de ondas curtas. Então, vamos ver se alguma intervenção aqui nos trimmers, talvez um capacitor de pé, um padding ali para poder ajustar essa faixa no novo capacitor, ou então procurar um outro capacitor mais adequado aqui, mais próximo do capacitor original. Para tentar colocar um capacitor mais adequado para este rádio, eu precisei primeiro criar um ensaio, fazer um ensaio para descobrir qual a capacitância mínima e a capacitância máxima necessária de um capacitor para que o rádio passasse a cobrir de forma correta toda a banda de ondas médias e ondas curtas. Então, para isso eu usei um capacitor com a faixa de capacitância bem larga e comecei a fazer o estudo. Oi, Milô da Alcione. Cuidando com verdade. Um pouco medonho. Ainda bem que o risco. Daquele jeito. Boa tarde. Boa tarde, Mário. Boa tarde. Para analisar os valores necessários para o capacitor substituto, eu utilizei uma ponte LCR com relativa alta precisão, analisei o capacitor que estava instalado, e peguei um capacitor antigo, com a faixa de capacitância bastante considerável.
O capacitor instalado no rádio, né, ele tem a aparência de um capacitor moderno, né, utilizado nesses kits chineses, né, de rádio, né, e efetuei a medida dele só para entender a faixa de capacitância e os limites que ele oferecia instalado no rádio, né. Então vamos às medidas. Eu medi uma seção e a faixa de capacitância ficou entre mais ou menos 150 PF, a máxima, e 16 PF, a mínima. Já a seção número 2, né, tem uma faixa bem menor, né, ele vai de 70 PF a aproximadamente ali 5 PF, como a gente pode ver aí no vídeo. Bom, para tentar descobrir qual a faixa de capacitância deste capacitor, né, que é um capacitor ali antigo, né, onde assim, a quantidade de placas sugere que ele tem uma faixa de capacitância bastante significativa, né, eu também utilizei a ponte LCR, né, e medi a capacitância em cada seção, né. Então vamos às medidas da capacitância. Então, o primeiro capacitor variou entre aproximadamente 590 PF, capacitância máxima, até ali aproximadamente 14 PF, né, a capacitância mínima dele, né? Então, esse é um dado importante, né? Eu fui para a segunda seção para ver se tinha o mesmo comportamento, né? E realmente constatei que a variação de capacitância também era aproximada, né? Valia ali de 500 PF a capacitância máxima até 12,9 PF a capacitância mínima. Claro, essa diferença sempre vem em função de uma capacitância parasita ou outra coisa, né? Para inferir sobre as capacitâncias mínima e máxima do projeto do rádio, né, eu utilizei mais um instrumento muito interessante, que é o Tiny SA, e esse instrumento permite eu monitorar o oscilador local e, com base nisso, eu consigo ver a faixa de cobertura do rádio com bastante precisão. Bom, concluindo essa fase do projeto e recapitulando aqui, né, eu usei esse capacitor variável como uma ferramenta para descobrir a faixa de capacitância do projeto desse rádio. No manual de serviço não existe o valor da capacitância do capacitor variável, né? Essa faixa de capacitância não é colocado lá. Fiquei sabendo mais recentemente que nessa época, né, esses capacitores giravam realmente na faixa de 5 a 365 PF, então isso era muito comum no mercado, né? Mas aqui eu vou concluir, né, aqui dizendo que ligando o rádio, né, eu estou aqui numa estação de 620 kHz, uma estação que antes eu não conseguia chegar com o capacitor substituto, né, que foi substituído, né? Mas o ponto é que eu fui no topo, aliás, na base da banda, no início da banda, que é o quê? 530 kHz. 530 kHz somado a 455 kHz dá 985 kHz. Então, o meu objetivo aqui é pegar o capacitor, chegar aqui até o oscilador local ficar em 985 kHz. Não preciso chegar tão em cima, né? Mas tá ali, 985 kHz. Desliguei o capacitor desse ponto aqui e medi a capacitância desse ponto, que deu realmente 350 PF, né? 350 PF, o que coincide com esses capacitores da época, né? 365 PF, né? Então, essa foi a minha estratégia. A partir daí, né, eu consegui esse valor, então já sei que tipo de capacitor eu tenho que procurar para poder ser para poder vir para cá, para este rádio, né? O topo da banda, né, eu peguei ali 2143 kHz, né? Para chegar em 1600 aqui, reduzindo de 455, vou chegar ali próximo, um pouquinho mais de 1600,
né? Mas aí é o capacitor que está dentro da faixa, ou seja, aqui, esse capacitor nesse ponto aqui, dá 13 PF, 12 picofarads, né? Então, um capacitor entre 10 e 360 PF, por exemplo, vai atender perfeitamente o projeto desse rádio. Então essa foi a minha estratégia para poder substituir o capacitor. Isso vai ser um próximo passo, porque eu ainda vou procurar esse capacitor, né? Não sei onde encontrar por enquanto, mas quem sabe um rádio doador ali no futuro eu consigo. Por fim, vamos aqui fazer algumas escutas, né? Em ondas médias eu tenho poucas estações, está aqui no horário de meio-dia, então o pior horário para poder escutar ondas médias, né? Mas agradeço pelo seu trabalho nesse momento. Em cada segundo lá, tem da Shell, assim como compra da Ale, né? Assim como compra da Ipiranga. Vamos para a estação que eu não estava conseguindo pegar inicialmente com o capacitor substituto. Essa vitória, lembrando mais uma vez aqui, o torcedor do Fortaleza paga R$120 a inteira, R$60 a meia, e o estudante tem que comprar. Para reforçar a minha análise anterior, né, eu desmontei o capacitor que eu achava que era o original, mas durante essa desmontagem, né, tinha até a intenção de recuperar caso ele fosse original, mas a minha conclusão é que a disposição de peças, a quantidade de placas por seção não eram compatíveis com o capacitor para fornecer 360 PF por seção, né? Então, inclusive, esse tem 2 seções, mas uma seção tem bem menos placas que a outra, confirmando que esse capacitor é, na realidade, um capacitor daqueles kits de rádio AM chinês, né? Então, descartado também essa possibilidade. Então, para concluir o projeto desse rádio, né, eu vou precisar de um capacitor com este mesmo desenho, muito parecido, né, com esse mesmo encaixe para poder ser aparafusado e que tem os valores, né, nas 2 seções entre 14 PF, né, e 350 PF, valores aproximados. E para a vida do cearense melhorar é necessário que a gente também, através do poder público, possa... Você ganha de verdade e recebe o seu prêmio. Agora, para ter a garantia e segurança e ter certeza que vai receber o seu prêmio,